Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, mais uma videoaula bastante pontual. Nós vamos estudar, na verdade não vai ser uma videoaula, vai ser um mini curso sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Sorriso, Mato Grosso, tá? É o estatuto, esse estatuto é um estatuto recente, de 2011, consagrado pela Lei Complementar Municipal 140. Tá? Então, esse aqui é o nosso estatuto, né? E aí, professor, aqui está a ementa, tá? Professor, onde que é a fonte da origem, a fonte da lei? Aqui tem um link, tá? Eu não consegui colocar o interlink aqui, ó, mas esse aqui você pode copiar esse link, colocar no seu navegador, que você vai ter acesso, né? Então, vamos começar, né? Lei Complementar 140, 2011, de 26 de agosto, né, que é a lei, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional do município de Sorriso, né? E aí, professor? Aí esse cara, também ele é conhecido, né? Também ele é conhecido como o regime jurídico único, tá? O RGU, tá? Ele é o RGU, é o regime jurídico único, né? O que significa isso, professor? Regime jurídico único, né? Regime jurídico único, né? Então, uma pessoa, né, ele pode ter um trabalhador, primeiramente, eles têm que estar vinculado a algum regime. Ele pode estar vinculado ao regime jurídico único, tá? Esse regime jurídico único, ele é chamado de estatuto, tá? Estatuto de quem? Do servidor. Ó, o Estatuto do Servidor Público, tá? O regime jurídico único aí, é o estatuto, tá? E ele serve para quem, professor? Ele serve para a administração pública direta, certo? Aqui envolvendo o poder executivo e o poder legislativo do município, de Sorriso, claro, né? E também a administração pública indireta. Escreve certinho, professor, bonitinho assim, vou escrever, ó, indireta. Nesse caso aqui, as autarquias e também as fundações públicas. Aí, ó, beleza? Então, esse aqui é o estatuto, né? E esse outro trabalhador, ele pode estar vinculado à CLT. Tá? Então, a CLT. O que é a CLT? É outro regime estatutário. Só que a CLT é para o quê? É para o direito privado. Ó. Direito privado. Professor, e o estatuto aqui? O estatuto é para o direito público. Ou seja, todas aquelas instituições, né, de direito público, outro direito privado. Direito privado, professor, são o quê? Todas as empresas. Aí, ó, todas as empresas, né? E mais o quê? A administração pública indireta. Indireta. No caso aqui, somente duas personalidades jurídicas, né? Administração pública indireta. Se lá está autarquia, não tem aqui. Fundação, então, aqui vai ser o quê? As empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica é uma empresa pública, Correios é uma empresa pública, ou as sociedades de economia mista. Ou seja, a administração pública também tem de empresas. Essas empresas são de direito privado. E claro que os colaboradores dessa empresa, elas estarão vinculadas a esse estatuto, né? Professor, o que vai regular aqui o estatuto? O que trata o Estatuto do Servidor? Isso aqui é uma introdução, isso aqui é para você ter uma ideia. Tá? Primeiro, ele vai trazer o que é a concepção de servidor público. Essa concepção, professor, onde que está escrito que tem que ser, professor, estatutário? O regime jurídico único. Esse regime jurídico único é por força do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição. No regime jurídico, nós iremos trabalhar toda a parte de provimento. O que é o provimento, professor? Provimento é a entrada, né? A vacância
vacância, ou seja, como é que vai ocupar os cargos, né? Ó, todos os direitos dos servidores, né? Todos os deveres, ok? Direitos, salário, vencimentos, licenças, né? O que mais? Se o cara pisar, vai ter as penalidades, e depois o famoso inquérito, tá? Caso ele venha descumprir algum dever, alguma obrigação, né, ele venha fazer alguma proibição do estatuto, ele vai ser devidamente punido. Tá? Então, isso aqui é o estatuto, isso aqui que eu vou falar com vocês. Isso aqui é uma aula introdutória para você ter uma noção. Mas eu te garanto, essa noção, essa introdução é importante, porque vai te ajudar já a acertar algumas questões de concurso. Tá? Beleza, feito isso, tá? Essa breve introdução, vamos para a apresentação da lei. Essa primeira parte é a estratégia de aula, tá? Que é uma lei com 200 e poucos artigos, né? 200 e cacetada. Nós não vamos conseguir ler todos os artigos, mas eu te garanto que o principal nós iremos ver, e 95% de probabilidade, o que está nessa aula, que for cobrado, o conteúdo estará na aula. Tá? Então é dividido em títulos, que é a primeira aula. Então a primeira aula, nesta aula nós vamos trabalhar aqui, tá? O título 1, que dá as disposições preliminares e as garantias gerais, é a parte introdutória do Estatuto, tá? A gente vai trabalhar nesta aula, inclusive, e nesta aula eu vou apresentar todos os títulos para vocês. Qual que é a estratégia? A estratégia é, cada título vai ser uma aula específica. E isso vai ajudar a organizar o seu material de estudos. Professor, como é que eu tenho que estudar? Primeiro, assistindo a videoaula, claro. Segundo, com um caderninho. Tá? Terceiro, se você puder imprimir nesse link a lei e você está grampeando, fazendo até uma encadernação para ficar fácil o manuseio, é muito importante isso. E você vai fazendo as anotações, que eu vou fazer muitas anotações aqui. Vamos embora, tá? Título 2. O que vai falar o título? Dos direitos dos servidores. Então ele tem direitos, né? Tem direitos. Opa, desculpa, ele vai falar o quê? Do provimento. O que é o provimento, professor? O provimento é a entrada no cargo público, né? Olha, como é que vai ser a entrada para o concurso público, tá certo? Promoção é uma forma de você se movimentar. Nomeação, que é o provimento originário. Posse, exercício, quando você começa a trabalhar. Acumulação de cargos públicos, que a Constituição é muito clara em relação a isso, no artigo 37, inciso 16. A estabilidade, estágio probatório e a vacância. Então, nós temos aqui 4 capítulos, né, do provimento. A gente vai falar do estágio probatório, a gente vai falar das formas de provimento, que temos aqui os 4 R's, né? Reabilitação, reversão, reintegração, remoção, recondução, disponibilidade, substituição e, finalmente, a vacância, que são as hipóteses de quando o cargo deixa de ser ocupado. Ocupou um cargo público, qual que é o nome? Provimento. O cara foi demitido. Se foi demitido, ele saiu do cargo público, deixou o cargo público. Então, vai ocorrer o fenômeno da vaga. Então, vai ter uma vacância, né? O título 3º, a gente vai falar dos direitos dos servidores, né? A gente vai falar de todos os direitos dos servidores. Qual que é o principal direito do servidor? Não só do servidor, mas de qualquer trabalhador. Qual que é o principal direito dele? É o quê? O vencimento, a remuneração. E a gente vai trabalhar sobre isso também aqui no Estatuto, né? A gente vai falar de quê? De indenizações, tá? De direitos da mulher. A gente vai falar aqui também de licença, de afastamento e assim por diante, né? Ó, direito de petição, tá? Direito de petição. É o direito de pedir, de representar, o direito de você, de você ter o duplo grau de jurisdição, de você ter recursos. A gente vai falar do direito de petição. Lembrando que cada título desse aqui vai ser uma aula específica, né? Então já foram 4 aulas. 5ª aula, licenças, afastamentos e ausências, tá? Que na verdade isso aqui é um direito do servidor. Tempo de serviço, a 6ª parte. Regime disciplinar, a 7ª parte. O que é regime disciplinar? Ele tem um estatuto, então ele tem direitos, tem deveres, tem obrigações. E aí, pisou na bola. Cara, pisou na bola, ele vai ser punido. Então vai ser o quê? A parte disciplinar. Na parte disciplinar, nós veremos todos os deveres funcionais, todas as proibições e responsabilidades que responde o servidor público, as suas penalidades, né? A advertência, a suspensão, demissão, que é a mais grave, a prescrição, processo administrativo disciplinar, que é o inquérito administrativo para se apurar. Na Constituição Federal, nós temos um dispositivo que fala o seguinte, né? Ele fala do devido processo legal, tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. Então, ninguém pode receber
ser punido, ter uma penalidade aplicada, sem ter o seu direito de defesa, sem ter um processo legal. Ele tem que saber se defender, beleza? Aí, isso aqui é a aula 7. A aula 8, a gente vai botar esses 3 capítulos pequenos aqui, que é da seguridade, do poder legislativo e das disposições gerais e finais, a parte final aí. Então, essa é a nossa estratégia aqui de aula, né? Sem muitas delongas, já vamos aí diretamente para o nosso estatuto, pela lei. Nós estamos no site aqui, ó. Então, está aqui, super enquadrado, tá? Então, senhor Cleomir Bedin, prefeito municipal de Sorriso, do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, encaminhada para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte projeto de lei complementar, tá aí, né? E aqui é o seguinte, só lembrando, de Sorriso, nós temos aqui essa gravação, que é do Estatuto do Servidor Público de Sorriso, que a gente vai fazer uma senhora gravação, pode ter certeza absoluta que você aqui vai aprender. E nós temos também o quê? A lei orgânica do município de Sorriso. Tá? Nós temos também essa parte gravada também. Tá? Nós temos essa parte gravada aí para a galera. Então vamos embora, né? Vamos embora aí. Título 1. Das disposições preliminares e as garantias gerais de disposições preliminares. Né? Esta lei complementar, por que é lei complementar, professor? Essa aqui é a lei complementar por um único motivo. Meus pincéis aqui tão difíceis, né? É porque a lei orgânica do município diz que as matérias referentes a servidores públicos deverão ser revestidas por quem? Deverão ser revestidas por lei orgânica, tá? Deverão ser revestidas por lei complementar. Matéria servidores públicos. O canetão aqui está melhor, né? Que ele vai abranger quem? A administração pública direta. Quem que é a administração pública direta? A prefeitura e o poder legislativo. As autarquias, como já disse para vocês, as fundações públicas dos poderes legislativo e executivo do município de Sorriso. As entidades da administração indireta, não contempladas nesse artigo, são constituídas por empregos públicos. Aí, professor, empregos públicos. E aí, professor, o que significa esse emprego público? Você tem que anotar. São aqueles que são regidos pela CLT. Aí, ó, consolidação das leis do trabalho, que foi aquela parte da explicação. Tá? Então, se nós tivemos uma empresa pública de saneamento básico do município, por exemplo, eles não serão estatutários, eles serão empregados públicos, né? Regime jurídico instituído por lei específica, qual que é a lei? É a CLT. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se servidor público toda pessoa legalmente investida em cargo público. Olha aí, coisa importante, né? Então, qual que é o principal servidor público? Tá? Servidor público. Então, eu quero primeiro esgotar essa palavra chamada de servidor público. Aqui é para você aprender com profundidade, não somente para esse concurso, mas para vários concursos. Ah, professor, esse estatuto aí tem muita coisa a ver com a Lei 8.112? Claro que tem, que é o Estatuto Federal, que inclusive é a nossa grande referência. Tem alguma coisa a ver com a LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual? Claro que tem. Tá? O que diz aqui? Servidor público. Antes, essa expressão, aliás, servidor público, é uma inovação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tá? Antes, não era servidor público, né? Antes era chamado de funcionário público. Então, o Constituinte de 1988 resolveu alterar essa classificação. O Constituinte de 88 falou o seguinte: funcionário público de funcional não funciona. Agora nós vamos tratar como servidor público, ou seja, aquela pessoa que tem obrigação de servir ao público. Então, essa denominação servidor público pode cair. Então, inclusive você pega leis aí antigas, né? Você pega lá o direito penal, né? Direito penal, que é da década de 40, que inclusive é um decreto-lei. Lá, nesse decreto-lei de 1940 e bolinha, ele trata o quê? Ele trata o servidor público como funcionário. Por quê? Porque essa lei é uma lei anterior. Então, todas as leis anteriores a 1988, você pode ter certeza que ele vai chamar de quê? De funcionário público, não servidor público. Beleza. Então, nós já sabemos a expressão servidor público. Aí ele diz: quem que é servidor público? Todas aqueles investidas em cargo público.
Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para você, pedir desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é um vídeo demonstrativo dos nossos cursos aqui da Lá Concursos, especificamente voltados aí para concursos para o município de Sorriso. Se você quer continuar assistindo essa videoaula, você quer o material de apoio do professor, você quer acessar via site, onde nós temos, aliás, um plano de controle de desempenho do aluno, clique aqui embaixo, tem um link, a gente está fazendo um valor promocional aí, a lei orgânica do município mais o estatuto, gravado com essa qualidade, por apenas esse combo, tá? Por apenas aí R$30, tá? R$30 aí é um preço bastante promocional por um conhecimento de alto nível. E detalhe, se você vai fazer o concurso de Sorriso, clique aqui embaixo, na nossa área de vendas, nós temos diversos cursos específicos, inclusive iremos fazer um grande aulão de véspera. Beleza? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.